Alô, minha gente linda, tá começando o seu programa de todos os dias, Vem Comigo. Aqui tem de tudo um pouco, viu? Diversão, curiosidades, informação, cultura, quadros especiais e aquele bate-papo gostoso que só a gente sabe fazer. E é claro, já aproveita e segue a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é o @tvcidade.ma e o YouTube TV Cidade MA, tudo junto, viu? Fica com a gente porque o programa de hoje tá daquele jeito, imperdível. E olha só, a gente vai falar sobre empreendedorismo na saúde e como uma boa gestão pode transformar clínicas em verdadeiras redes de sucesso. Nós vamos conhecer a história de uma empresa que vem crescendo em todo o Brasil, unindo odontologia, estética e inovação, que já soma mais de 40 unidades ativas. Isso mesmo, nosso convidado é um profissional que começou como cirurgião dentista, enxergou oportunidades além do consultório e criou um modelo de negócio, gente, que vem inspirando outros empreendedores da área. Ele é o Rodolfo Trandafilov, CEO e fundador da Dentibraz, uma das redes de clínicas odontológicas e de harmonização orofacial que mais cresce no país. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Mariana? Acho que eu falei o nome certo? Exatamente, acertou. Não é todo mundo que acerta, não. Você foi muito bem. Opa, de primeira. De primeira. Já ganhei pontos aí. Nota 1000. Rodolfo, fala pra gente, o setor odontológico, ele é altamente competitivo no mercado hoje em dia, né? Exatamente. Você, como uma referência no mercado de clínicas, de redes odontológicas, como a gente acabou de citar, por exemplo, a Dentibraz é uma grande referência. Como se tornar essa referência em um mercado tão competitivo e se manter nessa posição? Sim. Eu sou de Mogi das Cruzes, a cidade da Grande São Paulo. Lá na Grande São Paulo, desde a época que eu me formei, que é alguns anos atrás, em 2005, né? Há um pouquinho tempo, né? Pouco tempo. Vamos para lembrar da idade, mais ou menos. E aí eu comecei a trabalhar, desenvolver, e lá era muito difícil já. Lá era a grande metropolitana de São Paulo, naquela região, já tinha 47 universidades. E começou... A concorrência lá era gigantesca, né? Um absurdo de concorrência desde aquela época. E aí eu comecei a viajar e eu percebi que aqui tinha grandes oportunidades, que lá já estava bem saturado. Então quando eu cheguei aqui era um oceano azul, né? Um campo aberto. E aí meus olhos brilharam por aqui, tanto aqui na região do Maranhão, do Piauí, do Pará, e por aqui eu resolvi passar minha vida, né? Falei, vou ficar por aqui mesmo. Gostei, além da praia, da cidade, que é maravilhosa, né? Eu também gostei do campo de trabalho. Então comecei a trabalhar, montar negócios, montar uma clínica, né? E aí quando eu montei a primeira clínica em São Luís, aí logo eu já vi o grande movimento da forma que nós trabalhávamos e abri uma segunda unidade. Isso foi lá no centro, aí depois fomos para a Coab. E esse desenvolvimento foi indo, né? Foi pegando. Eu não sabia que era impossível, comecei a fazer. E aí foi surgindo equipes, né? Pessoas que gostaram do nosso trabalho, começamos a formar algumas parcerias, algumas sociedades também. E depois de muito tempo, né, partimos para a parte de franquia também, que é o que nós estamos hoje. Trabalhar na Ilha do Amor, com essa vista para o mar, realmente não é difícil, gente. É fácil demais, né? É porque traz qualidade de vida, né? Exatamente. Mas falando sobre essa transição, né, de carreira de cirurgião dentista para empresário, quais foram os maiores desafios que você enfrentou aí nesse processo? Sim. A maior dificuldade de todo dentista, sempre, inicialmente é começar a atender e também saber o quanto que tem que ter de faturamento. Que nós imaginamos assim, entrou 10 mil, ganhamos 10 mil. Não ganhamos 10 mil, né? A lucratividade é diferente do custo, né? Então tem que tirar o custo para ter a lucratividade. Então a parte mais difícil do profissional dentista primeiro é saber de se especializar, né? Em segundo, entender que existe a parte comercial depois a parte administrativa. Então o dentista ele se forma técnico, mas ele tem que saber a parte comercial, a parte técnica e a parte administrativa, que é vender primeiro, se não tiver a venda, a imagem, né, da pessoa, a venda do tratamento, o formato da clínica de acordo com o público, é a primeira parte. Depois de executar a técnica, que é a odontologia em si, ainda tem que saber guardar dinheiro. Então o dentista é igual jogador de futebol, é igual cantor sertanejo. Ele pode vender muito, ele pode executar muito bem a técnica dele, mas se não souber guardar, ele vai terminar pobre lá na frente, né? A gente recebeu um gestor de negócios ontem, inclusive, Sim. E falamos sobre a importância de estabelecer bem os processos dentro de uma empresa, que Sim. é como você está falando, né? Não basta só visar no lucro, existe um processo para que você consiga, de fato, lucrar. E quando a gente fala sobre ir ao dentista, muita gente Sim. ainda fica receoso, tem alguns Sim. traumas, principalmente ali
pessoas a partir dos 30, 40 anos, Sim. onde o acesso ali ao dentista era um pouco mais complicado, era mais rudimentar até ali o tratamento. Sim. Hoje em dia, na verdade, a gente teve aí um boom, e que bom por isso, justamente para tornar mais acessível a ida das pessoas ao dentista e fazer esse cuidado, que eu digo que faz parte da nossa rotina, né? Sim. É um autocuidado, você cuidar da sua saúde bucal. Então, a experiência do cliente também faz toda a diferença nessa jornada para vocês? Total diferença, né? A experiência do cliente é fundamental. Então, assim, inicialmente, quando começamos a desenvolver o nosso trabalho, basicamente cirurgia, restaurações, limpeza, prótese e ortodontia. Só que com o avanço da odontologia, 2010, 2015, 2020, foi a parte de implante, protocolo, saiu muito, e hoje estamos na harmonização facial. Então não é só boca, né? A gente faz lipo de papada, bichectomia, preenchimento, né? Dá levantadinha no nariz, preenchimento de mento, mandíbula, né? E nesse rol de benefícios para o paciente, nós falamos da estética geral, né? Porque não adianta ter um rosto bonito e estar mal arrumado. Ou tá bem bonito, mas não tá o cabelo da forma correta, ou não tem uma sobrancelha bem feita, né? Então temos pacientes que falam, meu olho tá meio baixo, a gente faz uma aplicação de uma toxina, mas não é só toxina, não tem que explicar também da sobrancelha da pessoa. Então a odontologia está muito além hoje do que apenas o tratamento de boca, né? É um cuidado completo. Então, por exemplo, se eu for na Dentibras para fazer uma avaliação, eu faço uma avaliação de harmonização das toxinas, faço em relação ao dente, posso fazer tudo em um lugar só, porque a praticidade hoje faz toda a diferença na nossa vida, né? Bioestimuladores, preenchimento facial, né? É muita coisa. Você me falou ainda há pouco ali nos bastidores, quando uma empresa cresce no nível que a Dentibras já está hoje em dia no mercado, é impossível a gente também não falar sobre a parte social, que, inclusive, é um pilar muito importante para o Rodolfo, para toda a equipe. E eu sei que você tem um instituto, é isso? Conta mais para a gente que está em casa, você que ainda não conhece, para poder seguir, conhecer, prestigiar essa ação que é tão importante. Sim. Toda empresa tem uma formatação da empresa, né, e tem os seus valores. Cada um tem interesse. Um dos nossos maiores valores é a meritocracia. Quando a pessoa tem mérito, atinge seus méritos e tem recompensa sobre isso. E o principal valor mesmo de todos é a responsabilidade social. Porque não adianta você crescer e não contribuir. O trabalho sempre é crescer e contribuir, crescer e contribuir. Sem contribuição você não segue um caminho longo, né? O caminho fica curto para você. Então, sempre que você quer crescer na vida, a primeira coisa tem que ajudar o próximo. Né? Quem não nasce, é aquela frase, né? Quem não nasce para servir, não serve para viver. Sim, com certeza. Bom. E como é essa atuação do Instituto? Vocês fazem ações mensais? Existe possibilidade de doações para o Instituto? Sim, como é que funciona? Explica para quem está em casa. O nosso maior trabalho hoje, nós já trabalhamos de diversas maneiras. Só que quando você foca num resultado específico, o retorno é bem melhor. Então nós ajudamos diversos venezuelanos para vir para cá, né, em trabalho social, mas o principal trabalho hoje mesmo é trabalho de prevenção e promoção nas escolas, promoção de saúde. Nós fazemos prevenção e promoção de saúde nas escolas estaduais, municipais e particulares também. Então a criançada de 1ª a 4ª série até 6ª, 7ª série é técnica de escovação, técnica do uso do aparelho, né, um pouquinho assim, né, como tu vai começar a usar o aparelho. Sim. Mas a turma maior, que é colegial, basicamente é prevenção, promoção de saúde bucal com ortodontia. Educando de pequeno, né, que a gente vai criando esses bons hábitos. Eu tenho uma pequenininha em casa de 3 anos. Maravilha. E a gente fica naquela rotina de escovação. Sim. É algo bem simples, básico da rotina do dia a dia, mas para quem é mãe e pai sabe que às vezes tem uma dificuldade desses pequenininhos fazerem esse exercício. Exatamente. Mas é isso que você falou. E justamente levando esse conhecimento até as escolas, a gente educa para a vida, né? Sim, exatamente. Então nós entramos na média de 15 escolas nesses últimos 3 meses. 15 escolas por semana, por 3 meses. Estamos entrando em muita escola aí, está dando muito resultado. Nós temos um ônibus da empresa também, o ônibus da Dentibras, que está andando junto, né? Olha só. A partir da semana que vem está indo para Caxias, depois Timon, está entrando para o interior do Maranhão também. E temos unidade no Estreito também, que em 3 semanas estará lá. Literalmente, uma grande iniciativa, iniciativa que vai trazer muitos resultados. Sim. Rodolfo, eu vou interromper nossa entrevista 1 minutinho, mas é para dar um recado muito importante para você que está em casa, porque olha só, no mês das crianças, a Humana Saúde está com uma promoção imperdível para você e toda a sua família, com planos com 20% de desconto nas 6 primeiras mensalidades, para planos individuais com coparticipação completa, além, é claro, de redução de carência, planos pessoa física a partir de R$ 226,47. E olha só, ótimas condições para planos empresariais.
E mais, temos uma rede própria com qualidade do Hospital Maranhense e também atendimento no São Domingos, Natus Lumine e Ibirapuera. Não perca essa oportunidade, ligue agora, 4004-7901 e faça sua cotação. Humana Saúde, cuidar é humano. Voltando a falar sobre Dentibras, sobre esse lado mais empresarial, formar seus colegas de profissão para se tornarem também empreendedores, Sim. né? É outra missão que você adotou para sua vida, né? É a mais difícil. É a mais difícil? Mais difícil. Ensinar, eu digo que é Sim. difícil realmente, mas também gratificante quando a gente colhe frutos, né? Conhece histórias de vida, vidas que são transformadas. Conta pra gente um pouquinho. Nós procuramos muito, viu, Mariana? Pessoas que têm um porquê forte. Quem tem uma história passada que teve dificuldade, que ele já sabe o que ele não quer para a vida, é muito mais fácil treinar para ele ser alguém melhor. Então nós temos hoje, atualmente, mais ou menos 30 secretárias que fazem faculdade de odontologia. E nós contratamos pessoas preferencialmente quem já está fazendo uma faculdade de administração, contabilidade, RH, marketing ou TI. Porque são pessoas que vai conseguir agregar na empresa a curto, a médio e longo prazo. Então eu tenho pessoas há 12 anos, que começou há 12 anos atrás, há 10 anos, há 5 anos, que quer continuar com a gente a longo prazo. Eles não estão preocupados, né, exatamente o quanto é que eles ganham, apesar de ter um faturamento bom. Eles estão preocupados o quanto a empresa pode levantar ele para ele crescer cada vez mais. Então, assim, sempre que nós colocamos vamos dizer assim, né, o objetivo e o propósito da pessoa de vida, junto com o propósito da empresa, aí sim a pessoa cresce bastante. Porque fica alinhado, né? O propósito de vida da pessoa, da empresa, segue todo mundo junto. E aí onde você dá o valor, ele não troca você por dinheiro. Que isso que é o fundamental do negócio. Né? E é muito importante a gente trabalhar em um ambiente onde a gente possa escalar justamente profissionalmente. Então você entra, por exemplo, como recepcionista, como uma atendente, mas você já está em uma área afim daquela empresa, como na Dentibras, por exemplo, e ali você sabe que futuramente, você se formando, você já tem uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de emprego. Isso, gente, é fundamental. A gente precisa alinhar os nossos propósitos pessoais com os profissionais, justamente para que a gente possa seguir em frente, prosperando naquilo que a gente escolher fazer. E é por isso que a Dentibras tem dado tão certo aqui no Maranhão e em todo o país, região Nordeste muito forte. Tá forte. Justamente por alinhamento de propósito. Porque Exatamente. A gente fala muito sobre o crescimento financeiro, sobre resultados financeiros, mas você está trazendo o lado humano dessa empresa. É o fundamental. Que consegue aí agregar e atingir muitos maranhenses, por exemplo. E o pessoal fala muito assim, que eles não adquiriram um patrão, adquiriram um pai. Não é um sócio, é um pai. Eu falei, não tô no cargo de pai. Eu tô no cargo de amigo, sócio que quer crescer com você. E aí a grande equipe nossa, né, que os principais da equipe, vamos dizer, a média de 50 franqueados, com os colaboradores principais, que é a liderança, a gente já se trata como família. Então, praticamente todos conhecem os pais, mães, irmãos, um da família do outro, porque os valores estão alinhados. Na medida que os valores estão alinhados, é muito mais simples, né? Você já confia na pessoa mesmo não conhecendo, porque sabe que os valores que para entrar na empresa foi dessa forma. Aí tudo anda muito melhor. Tudo flui de uma forma diferente. Exatamente. Né? Você me falou também sobre palestras, né? Que hoje em dia você leva esse conhecimento, tudo que o Rodolfo está trazendo aqui para a gente no programa, de forma bem resumida, né? O nosso tempo é curto. Ele leva também país afora, trazendo mais conhecimento para empreendedores, para a população em geral, falando sobre a importância do empreendedorismo como uma alternativa de renda escalonável, né? Para quem deseja de fato empreender, e também levando um pouquinho sobre esses valores que são tão importantes para a empresa, não é mesmo? Sim. Nós damos treinamento para empreendedor, né, na parte de empreendedorismo, tanto do empreendedorismo quanto vendas, quanto histórias que podem ser evoluídas, na parte de franquia, na parte de sociedades, porque eu tenho diversas, né, parcerias também, né, diversos ramos do setor, né, a gente faz isso daí. Dia 31 agora mesmo, que vai ter na Anhanguera, vamos fazer uma palestra lá para 450 alunos da odontologia. Estamos chegando lá também. Né, os alunos lá começaram, falaram, doutor, gosto demais de você faz assim, você faz assado, eu vejo você no Instagram, você tem que passar um pouco do conhecimento. Eu falei, tô indo, tô com vocês. Ele falou, quanto que é essa palestra? Pô, para odontologia não tem como eu cobrar. Né? Não pode cobrar, né? Porque é contribuir naquela parte, né? Então estamos com vocês lá também, né? Vamos estar lá nesse trabalho também. Então assim, nós damos treinamentos para toda a nossa equipe, mas damos treinamento também externos, tá? Eu faço treinamento externo também, a nossa equipe também da sociedade, também do trabalho nosso. Então você que está em casa assistindo, é um estudante de odontologia, tem interesse em conhecer mais de perto essa história, que sinceramente eu estou encantada com a Dentibras, com o Rodolfo, porque muito da empresa também vai do dono, e ele de fato aproxima, traz esse conhecimento que é tão importante,
não perca a oportunidade de chamá-lo. Olha só, um conhecimento gratuito que vai agregar muito aí para o seu crescimento profissional. Exatamente, falando sobre crescimento profissional, as pessoas ficam se questionando como ele conseguiu, como ele chegou. Acho que persistência, foco, faz toda a diferença nesse processo. Trabalhar muito, ser honesto sempre e acreditar que é possível. Tem pessoas que trabalham, mas não acreditam. Tem uns que trabalham, acreditam, mas não é honesto. É honesto, acredita, mas não trabalha. Então tem que unir essas três coisas. Trabalhar, ser honesto e acreditar. Certo? E aí a gente vai desenvolvendo, eu vou fluindo, foi trabalhando, né? Hoje nós damos treinamento sim, mas quem tiver interesse também em comprar a franquia da Dente Braz, e sim, aí está aquele pequeno segredo do negócio que dá uma evolução muito maior e impulsionamento na carreira das pessoas. Bom, Rodolfo, foi um prazer ter você com a gente. Te agradeço imensamente por essa troca, por essa conversa. Fiquei curiosa para conhecer mais sobre a Dente Braz, para estar nesse meio, para ver essa questão do atendimento. A gente que trabalha com comunicação sabe o quanto é importante a gente dar um bom atendimento. A gente não sabe como as pessoas chegam nesse local, às vezes com algum trauma, problema com autoestima. Então, um atendimento humanizado, que a gente faz toda a diferença. E assim, chegamos ao final de mais uma edição do Vem Comigo. Muito obrigada por ter você aqui me acompanhando em mais uma tarde. Eu queria só aproveitar para mandar um beijo para o João Pedro, que é o meu fã mirim, assiste todos os dias, me prestigia. Um beijão para você, João Pedro. E agora você fica com muito mais Balanço Geral na companhia do meu amigo Naasson Saldanha.